Pô, galera, de novo, é a concretização da nova economia, entende isso? Assim, a gente pode falar lá do Fabrício, com uma empresa dele que vale centenas de bilhões de dólares hoje. A gente pode falar do João Kepler, colocando lá o dinheiro para tirar da garagem em startups com ótimas ideias. E, cara, e vem o João para falar aqui do poder do indivíduo, porque eventualmente você não quer ter a startupzinha, você não consegue, existe alguma barreira que você não está disposto a superar. Mas, por outro lado, você tem a capacidade de fazer individualmente, como o João falou. E veja o que o João trouxe aqui, de uma forma, eu vou me dar o direito aqui de usar uma palavra que soa um exagero, de forma quase poética. No sentido de não vir aqui trazer 500 fórmulas, 600 conceitos. O que ele veio falar aqui é sobre um comportamento. Forma de olhar, reagir, olhar de novo, reagir, aprender, estudar, testar, olhar, e a partir disso ir montando teu negócio. Olha o lado poético, super legal, de falar, cara, para que vergonha de ser blogueirinho? Você está atingindo alguém, você está fazendo bem para alguém. Se o que você faz é algo que de alguma forma atrai alguém, no sentido de entender melhor algo para ela própria, por que não? Por que não? E com isso, pessoal, então, eu chego à conclusão dessa próxima conversa aqui, que o brasileiro está se tornando empreendedor. Pessoal, há 20 anos atrás, a gente basicamente ia procurar 3 coisas. Trabalhar para uma grande empresa e ter um chefe para garantir que a gente ia respeitar ele e não ia perder o emprego. A gente ia prestar concurso ou a gente ia fazer o que os nossos pais faziam. Veja, tem algum problema em qualquer uma dessas opções? É lógico que não. Tudo aqui é digno. É digno, entretanto, faltava a opção de ser empreendedor. Fazer o que o Fabrício faz, fazer o que o João estimula, fazer o que a Cris faz, fazer o que o João estimula. Empreendedorismo. E sabe qual é a beleza de tudo? E aqui, para quem trabalha em grandes empresas, para quem hoje está olhando para essa apresentação e dizendo, pô, o Diego está falando do cara da startupzinha, o Diego está falando do cara que quer empreender, é o gênio de tecnologia. O Diego não está falando disso. Apenas. Para você que é da grande empresa, deixa eu te dar um dado. Hoje, no Brasil, numa pesquisa feita no ano passado, com atuais estudantes universitários, 14% quer trabalhar numa startup. E 12%, especificamente, em empresas de tecnologia. 26% das pessoas, há 20 anos atrás, iriam para os mesmos lugares de sempre e hoje estão buscando 2 outras avenidas, que representam a nova economia. Ou seja, empresas grandes da velha que não se adaptaram, empresas pequenas da velha que não se adaptaram, eu tenho uma notícia para te dar. Vai ser mais difícil achar talento. Hoje, essa mesma pesquisa mostra que em algum momento, nos próximos anos, esses estudantes, mesmo que escolham outros caminhos agora, que não sejam startup ou empresa de tecnologia, querem, 39% deles, fundar uma startup. 39% dos estudantes estão dizendo, eu quero montar a minha empresa em algum momento. Pessoal das empresas grandes, pequenas, médias, da velha economia, sabe o talento que vinha para você de graça porque não existia muita opção no Brasil? Você vai se dar mal, cara. Ou você transiciona para a nova economia, como fez DASA, como fez Magalu, como fez B2W, como fez Stone, como fez PagSeguro, como fez uma série de empresas que entenderam o movimento, ou você vai cair na insignificância. O mercado vai te engolir. Não existe outra opção. E os números mostram isso. Olhando ainda sob a ótica do estudante, em especial daquele que está empreendendo, olha que interessante esse número. Quando a gente olha para o mapa brasileiro, olha onde estão os principais hubs de startups do Brasil, em número de pessoas, em quantidade de startups, criando, desenvolvendo, provocando o antigo. Sabe o que é legal de cada pontinho desse? E se o pessoal que está aqui puder fazer um favor, que está vendo, os milhares de pessoas,
Escreve o nome da sua cidade, por favor, só para dar essa dimensão. Nesse mapa do Brasil, o que vocês estão vendo é algo que, há 20 anos atrás, estaria em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E hoje, pessoal, olha isso. Olha aquela ponta lá no Nordeste. Olha a ponta de baixo lá no Sul. Olha ali no meio, no Centro-Oeste brasileiro. Agora presta atenção no índice de densidade de startups por habitantes. Dá uma olhada nas cidades. Vocês vão ver a tela inteira aqui agora. Presta atenção nas cidades que dominam por densidade. Olha só, Chapecó, Joinville, Uberlândia, Tubarão, Blumenau, Itajubá, Camboriú, Vitória, Criciúma, São Carlos, Londrina, Uberaba, Sorocaba, Maringá e Recife. Pessoal, voltem 20 anos no tempo e tentem imaginar como seria esse ranking. Me digam se essas cidades estariam aqui hoje. Portanto, entendam, existe uma mudança estrutural do que o jovem quer. Existe uma mudança estrutural do que o jovem está buscando. O jovem não quer mais necessariamente mudar da cidade dele. Ele quer estar próximo da família, eventualmente, se for necessário, se for o desejo dele. O jovem não quer sair mais da cidade. Se o seu marido ou se a sua mulher não querem também. O jovem não necessariamente quer morar numa cidade muito mais difícil e complexa, como São Paulo, como Rio de Janeiro. O jovem não necessariamente precisa abdicar de outros valores, de outros desejos, para poder buscar o sonho grande dele. E essas informações mostram isso. Vocês conseguem entender isso aqui? Quando vocês ouvem o João falando, é isso. Quando vocês ouvem o João Kepler rodando o Brasil, é isso. Se vocês perguntassem isso para o Fabrício, ele ia dizer o poder do interior. Quantas pessoas hoje no Grupo Móvel estão trabalhando do interior. Os hubs que a Móvel montou no interior do Brasil. O Brasil está mudando. E junto com essa mudança, muda a educação. Porque historicamente, é no Brasil, é em São Paulo, é no Rio que a gente vai pensar, é na capital do estado que a gente vai pensar na grande faculdade, via de regra. Mas espera aí, se a startup não está lá, necessariamente, se o jovem, o garoto e a garota não querem ir para lá, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai educar essa turma? E é para falar disso, falar de educação, nessa lógica da nova economia, que a gente vai trazer uma pessoa aqui super interessante para bater um papo com a gente. Bruno Pinheiro, pessoal, é provavelmente uma das 3, 4, 5 mentes brilhantes que existe hoje no mundo de edtechs, de startups de tecnologia focadas em educação. Uma pessoa que rodou o mundo e educou à distância, educou usando tecnologia num momento que ninguém fazia isso, num momento que ninguém sabia o que é isso. E ele traz isso com ele ao longo do tempo para ir criando uma série de startups que culmina agora na B-Academy para poder educar a partir de tecnologia na nova economia. Brunão, chega aí, bicho, vamos bater um papo. Boa noite. Tudo bem? Então Novamente. você é um blogueirinho e vai fazer uma dança aqui no palco? Não, o João não me convenceu ainda. Não, o João falou que eu posso ser blogueirinho sem dançar. Tá bom, senão então. Eu não dou conta. Bruno, você sabe que eu sou um fã pessoal seu, eu já te disse isso. Então, estou falando ao vivo aqui também, porque eu estou falando para todo mundo o que eu acho delas. Cara, o Brasil mudou, né? O Diego que saiu de Uberaba. Tá cheio de gente de Uberaba aqui, Tá viu? cheio de O gente que de aconteceu? Uberaba. Você mandou e-mail para todo mundo lá na Não, cidade? Uberaba é cheio de talento, cara. Você não tem noção. O dia que saiu de Uberaba há 30 anos atrás, ele saiu porque o pai dele disse assim, tem que ir para São Paulo estudar. Então era uma visão bem tradicional de uma pessoa que dizia, não, você quer fazer o quê? E aí, na verdade, a pergunta dele era mais ou menos já dizendo o que eu ia fazer, né? Então você quer fazer direito? Então você tem que ir lá para São Paulo. Por quê? Porque os escritórios de advocacia estão em São Paulo. Porque os melhores cursinhos, caso você queira concurso público, estão em São Paulo. E eu não me arrependo de ter vindo para São Paulo, mas a realidade é que eu não tive muita opção também, porque meu pai não me estimulou a isso. E aí, cara, é muito engraçado, porque agora, Bruno, eu faço muita coisa pro bono, eu dou palestra em faculdade, assim, a rodo, de graça, eu faço os Startup Weekends, né, esses grandes eventos que acontecem para estimular a startup,
E, cara, 99% disso que eu faço não é em capital mais. O Uberaba é um exemplo onde eu fui já tanto fazer palestra quanto participar de Startup Weekend. E aí eu me pergunto, beleza, se o Diego de hoje não quer sair, e o próprio pai e a mãe estão criando um pouco dessa consciência, como é que a gente vai educar essa galera? Então a pergunta que eu tenho para você é, como é que está a educação do Brasil hoje sob essa ótica física, geográfica e etc. E 2, como é que vai ser no futuro, uma vez que a gente remodela toda a educação a partir da tecnologia? Muito bom. Bom, boa noite para todos. Eu acho que o Diego falou um pouquinho, e eu era do interior, lá de Limeira, e eu lembro quando eu comecei a estudar, quando eu comecei esse mundo, eu lembro até hoje, eu deitado na cama, com a minha mulher do lado, e minha namorada na época do lado, e o computador aqui no colo. E se eu quisesse buscar um curso, fazer um curso de marketing naquela época, eu tinha que ir para São Paulo. Eu morava em Limeira, dava 160 quilômetros ali de Limeira, São Paulo. Eu tinha que vir para cá, porque lá não tinha nada. Não tinha nada. E hoje, tudo mudou. Eu lembro, eu mudei para São Paulo recentemente, é um mundo muito louco. E o seguinte, educação, e o porquê que o Diego me chamou para educação? Porque há 4 anos atrás eu decidi sair viajar ao mundo, viajei aproximadamente 50 países, conheci uma francesa, tive 3 filhos nessas viagens e ensinei mais de 18 mil pessoas a empreender. Viajando o mundo. E como assim? Uma pessoa teve 18 mil alunos, às vezes uma faculdade não tem 18 mil alunos. E mais do que isso, eu inspirei pessoas a empreender, eu inspirei pessoas que elas podiam, ali da sua casa. E a educação mudou muito nos últimos tempos, mas muito, muito mesmo. E principalmente com a pandemia agora, que tudo que eu pregava desde 2014 aconteceu da noite para o dia. A gente vive, infelizmente, nosso país é um país subdesenvolvido, um país pobre, e que 51% da população não tem ensino médio. E ganha, 47% não tem ensino médio, 51% ganha menos de um salário mínimo. E não adianta a gente querer esperar dessas pessoas ter uma excelente educação, por 2 motivos. O governo não consegue oferecer uma educação de qualidade, ele oferece, mas com tudo isso que está acontecendo no dia a dia, é muito difícil, e as pessoas não têm condições. Mas com a internet, quando a internet chegou, a gente pôde dar acessibilidade para essas pessoas. Hoje, aí da sua casa, você pode ter acesso à melhor educação do mundo. Você está hoje tendo acesso a um evento que eu fico pensando, se eu tivesse esse evento na minha época, isso daqui é para abrir a cabeça. Vocês têm que anotar tudo o que está acontecendo. Terminou aqui, vai em busca. E só uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês, quem ficar com a gente, eu vi ali que tem muita gente perguntando sobre se vai ter certificado, a gente vai dar no final, e no final, eu estava falando com o Diego, a gente vai sortear 100 livros aqui, a gente tinha falado 10, a gente vai dar 10 livros, 100 livros para vocês, então fiquem com a gente aqui, a gente vai soltar uma lista, vocês vão ter que ir lá e colocar o nome, e os 100 primeiros irão ali receber esse livro aí na sua casa. E o seguinte, o profissional hoje, vocês viram aí, todos falaram, o Fabrício falou, ele precisa, antigamente era fazer faculdade, estudar, fazer faculdade, trabalhar numa grande empresa, casar e ter filhos. E essa era a jornada. Só que é o seguinte, hoje tem uma coisa que se chama lifelong learning, educação para a vida toda. Só a faculdade não vai te garantir um futuro. Você precisa estar o tempo todo educando, aprendendo, lendo. Você viu, acho que foi o Fabrício que falou 200 livros. É isso, você precisa estar estudando o tempo todo. Se você ficar 6 meses sem fazer um curso, você vai tomar uma pancada do mercado. Você vai tomar uma pancada do mercado. Então vocês precisam estar o tempo todo. Quem está na faculdade está buscando apoio e cursos o tempo todo. E a educação mudou muito. O que é estudar? Como nós aprendemos a estudar? Estudar é o seguinte, eu vou para uma escola física, das 7 às 10 da noite, e preciso tirar nota 7 e ter 75% de presença. Isso é estudar. E quando você vai para o mundo online, você não tem ninguém para te... principalmente cursos livres, que é o que eu faço. Não tem ninguém para ver se você teve presença, se você tirou nota. E daí, você precisa primeiro se conhecer.
Você precisa entender primeiro o que você vai fazer com aquilo ali. Porque informação não colocada em prática gera obesidade cerebral. Você está aprendendo, você tem que colocar em prática. Se você quer empreender, comece a empreender. Hoje em dia, o quanto de oportunidade que nós temos na internet, hoje só fica sem emprego quem quer. Só fica sem emprego quem quer. Tem muita oportunidade. Se você souber ler e escrever, você tem emprego na internet. Vai no Orkana, vai no Fiverr, vai no Instagram, vê quem faz live e fala, olha, eu quero fazer a transcrição da sua live. Você me paga R$100 por transcrição? Pessoas já vieram falar isso comigo e eu paguei. Então tem muita oportunidade. E o seguinte, online muda muito porque não tem uma pessoa cuidando de você ali e você é o responsável por você mesmo. Agora, você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa aplicar principalmente o que você está adquirindo. Quando a gente vai aprender algo novo, principalmente tecnologia, tá? Eu percebi isso com os 18 mil alunos que eu tive e recentemente eu mudei para a França, que minha mulher é francesa, e minha filha entrou numa escola nova e eu percebi isso na minha filha de 6 anos. Quando você vai aprender algo novo, os primeiros 3 meses você vai ficar perdido ou perdida. A chance de você desistir ali é muito grande, porque você não vai entender, vai ser difícil. Tecnologia, dados, TI, meu Deus do céu, o que é isso? Pessoas que têm mais de 45 anos, então, muito mais difícil. Então você precisa ter ciência que esses primeiros 3 meses você precisa se situar. Você vai situar, entender o que está acontecendo. Não desista. E procure, se você está fazendo um curso online principalmente, procure encontrar pessoas nesse grupo para você se apoiar. Para você estar junto, para vocês caminharem, tirarem as dúvidas, porque muitas dúvidas vão surgir. Então, procure sempre pessoas para te ajudar nesse mundo, para você caminhar. Outra coisa assim, muito importante, o digital, ele está ali, ele está cheio de oportunidade, como eu falei para vocês, mas você fugiu aqui quando eu estava falando. Onde que eu estava, Diego? Antes disso, fugiu. Não, esquece, eu vou para um outro lado de uma coisa que você sempre me traz, que eu acho sensacional. Você tem me dito muito assim, pô, Diego, a faculdade vai deixar só de educar para incluir. Cara, fala um pouco sobre isso, porque é um negócio para mim tão filosófico e tão distante, talvez, do que o Brasil tenha feito nos últimos 100 anos. O que você está enxergando nesse papel da faculdade? Cara, a faculdade, se ela não se reinventar, ela vai perder muito espaço, mas muito espaço mesmo. Por quê? A gente está falando, as faculdades, elas começam um cronograma, o mundo ele está transformando muito. E se elas não se reinventarem, não entenderem que a sala de aula não pode ser, principalmente quando se vai para o universo online, a sala de aula não pode ser para aprender. Muitas pessoas, mas como assim, Bruno? A sala de aula não pode ser para aprender. A sala de aula tem que ser para troca, tem que ser para experiência. Não pode ser o aluno ficar sentado, o professor falando e recebendo. Você tem que trazer o aluno para o meio. O aprender tem que ser, no meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta. Ele tem que ser gravado, pré-gravado. Por quê? Eu gosto de aprender 8 horas da manhã. Talvez o Diego goste de aprender 10 horas da noite. O Diego, talvez ele tenha uma velocidade muito mais rápida de absorção que a minha, eu preciso parar e voltar. Se eu falar para todo mundo, olha, todo mundo vai estudar das 7 às 10, eu estou querendo falar para todo mundo vai estudar no meu horário e na minha velocidade. Então, o primeiro ponto o aprender precisa ser pré-gravado para a pessoa ir e voltar, ver no momento dela, e a gente usar a sala de aula para trazer o aluno para o centro, para ter troca. E as faculdades precisam entender isso. E o que aconteceu do online para o presencial? É que foi assim, foi imposto. Muitas faculdades não tiveram tempo de se planejar para isso. Inclusive, eu ajudei muitas faculdades e escolas quando começou a pandemia, porque estavam perdidos. O que está acontecendo é que as pessoas estão querendo levar o ensino presencial para o online. Isso não vai acontecer. É muito difícil você segurar um aluno durante 1 ano, na frente do computador, todos os dias. Por quê? Principalmente se esse aluno trabalha, chegou a pandemia, as pessoas passam o dia inteiro na frente do computador.
Chegou 7 horas da noite, a única coisa que ela não quer todos os dias é ficar ali na frente do computador. Então a faculdade ela vai ter que mudar muito. E como que eu vejo a educação do futuro? Eu vejo o seguinte, é muito difícil eu trazer, por exemplo, o Diego do iFood para dar aula na minha faculdade para uma turma de 25 pessoas, porque é caro. Talvez o Diego ele não cobra caro, mas ele poderia cobrar muito caro. Porque quando eu falo não cobra, porque quando ele vai para a faculdade, ele vai pelo propósito. Ele não vai falar assim, esse é o meu preço. Porque ele poderia lá falar 50 mil reais e iríamos pagar. Tem mais traslado, isso daqui. Eu vejo a educação o seguinte, ela vai ser como um celular. Você compra um celular, ele não vem com nada, e você vai colocando aplicativos. E quando você faz uma educação online, eu pego um curso do Diego, por exemplo, e vendo para 10 mil pessoas, fica muito mais acessível. Por quê? Eu não estou dividindo, entre aspas, o cachê do Diego para 20 pessoas, e sim para 1000 pessoas, e eu posso pegar esse mesmo conteúdo e levar para o país todo, tornando a educação muito mais acessível. Então, como que eu vejo a educação? A escola, a faculdade, ela vai comprar conteúdos, vai trazer conteúdos, entregar para o aluno e mudar o papel do professor para ele ser mais mentor e cuidar, conduzir aquela turma para a prática e não para a teoria. Ou seja, Bruno, o que você está dizendo é o grande valor do professor não é necessariamente o conhecimento. Sem dúvida, um conhecimento mais específico, mais complexo. Mas o grande valor do professor é a experiência dele. É o que ele já viveu, que eu, jovem, não vivi. Ou seja, se o aluno consegue absorver parte do conhecimento antes, no momento ideal, o que o professor faz depois é maximizar esse conhecimento a partir da orquestração dentro de uma sala de aula. Orquestrar. Porque antigamente a escola era detentora do conhecimento. Hoje o conhecimento está na internet. Volta, 15 anos atrás, quem tinha o conhecimento era o professor que transmitia. Hoje a escola é detentora e tem um detalhe, esse conhecimento ele é perecível. Ele dura muito pouco, então ele precisa estar o tempo todo atualizando. Brunão, super obrigado. Valeu, não pode comentar. Não pode. A gente fez os testes de PCR aqui, estamos usando máscara. Brigadão, valeu e a gente volta a se falar no final. Um abração e aproveitem e fiquem aí com o Diegão e tenham 100 livros no final, hein? O Bruno prometeu essa aqui. O Bruno é bom nisso, eu ainda não tenho as skills comerciais.